Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você escolheu para ouvir, se é que você escolheu ouvir esse áudio, mas eu espero que de alguma forma o conteúdo abençoe a sua vida. Que de alguma forma as palavras que você vai ouvir seja útil, seja para você ou para alguém que você conhece. Porque quando nós nos vemos diante do espelho e a gente consegue enxergar aquilo que Deus vê, o nosso dia se torna bem melhor. Em Salmo 103 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Em 1 Samuel 16, versículo 7, a parte B diz assim: porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando a gente olha no espelho e consegue ver o que o Senhor vê, a gente não vê somente um rosto bonito, uma maquiagem bem feita, um cabelo bem feito. A gente consegue ver aquilo que guarda o nosso interior. Sabe aqueles dias que a gente não se sente muito bem? Sente que o nosso valor está meio em queda? Nesses dias, normalmente, nós nos comparamos a outras pessoas ou nos comparamos com quem a gente quer ser, esquecendo que no presente a gente está em um processo para chegar em algum lugar, alcançar alguma carreira, ser aquela pessoa mais saudável, ter um corpo mais bonito, mas hoje é um processo também espiritual, na busca de chegar mais perto de Deus, nos aproximar dele. Mas estamos num processo, não podemos esquecer disso. A leitura da Bíblia nos ajuda a entender que os nossos olhos são falhos. A intenção do nosso coração é falha. Porque quando a gente se sente menor, deveríamos lembrar que é na nossa fraqueza, são nos dias difíceis, que o Senhor mais se aproxima ou tenta. Quando a gente abre o nosso coração para Deus, Ele vem com aquela palavra que vai nos trazer vigor, força, coragem de continuar a caminhada. O nosso valor está em Deus. Fora de Deus, nós não temos nada a oferecer para o outro, nem mesmo para a gente. Nós fomos criados à imagem de Deus. Em Gênesis fala que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Fomos criados à imagem de Deus. Quando você se sentir inútil, feio ou um caso perdido, muitas vezes, lembre-se que você reflete um pouco da glória de Deus. E quando eu falo isso, é baseado em Isaías, capítulo 6, verso 3, que fala da Shekinah de Deus. Fala, toda a terra está cheia da sua glória. Essa glória fala da Shekinah de Deus, habitação de Deus. E nós somos a habitação de Deus. O Espírito de Deus mora em nós, habita em nós. Então, onde quer que a gente esteja, há um pouco da glória de Deus. E isso deveria ser motivo suficiente para a gente se sentir a melhor pessoa do mundo. Não melhor do que o outro, mas imagina você pensar que você carrega um pouco de Deus em você. Isso não é fantástico? Onde você está, Deus está. A palavra de Deus fala que Deus é um Deus onipresente. Ele está onde Ele quiser estar. Ele está em todos os lugares. Mas na palavra dele, Ele fala que Ele quer fazer habitação em você. Então, se Ele ainda não faz, abre a porta, chama Ele. Fala, seja bem-vindo, Senhor, habita em mim, faz de mim morada. Porque quando você fala isso, o Senhor faz uma transformação, faz uma reforma onde merece, onde deve, onde precisa ser reformado. Ele tira o que está em excesso, coloca o que está faltando. Você se torna uma pessoa melhor diante dos teus próprios olhos. E ao mesmo tempo você consegue ver as rachaduras da parede do seu interior, onde está sujo, onde precisa de limpeza, de faxina, mas tudo para a glória de Deus.
para que a morada de Deus, o templo do Espírito Santo, seja um lugar confortável para Ele. Devemos fazer força na fraqueza. Lembrar que a palavra de Deus fala que quando estamos fracos é onde estamos fortes, porque reconhecemos que Deus está em nós. Reconhecemos que não é nossas mãos que pode nada, mas é Deus que faz todas as coisas. Olhar para nossas fraquezas, muitas vezes, pode baixar a nossa autoestima. Mas quando a gente olha para nós, humanos, falhos, mas quando a gente entende que somos dependentes de Deus, a coisa muda. É na nossa fraqueza que a gente deve enxergar a força de Deus. Pensa assim, onde eu estava ontem? Pensa nos dias ruins. Você sobreviveu a eles. Eu volto a dizer, você sobreviveu a eles. Mas tudo porque o Senhor é bom. Ainda que você não consiga, mas não foi Deus, foi fulano, foi ciclano, foi Deus. Quando você está fraco, quando você se sentir fraco, quando você se sentir inútil, quando você se sentir feio, lembre-se, tente ver Deus no seu dia e peça a ajuda dele. São nesses dias que Deus quer falar o quanto Ele é e qual é o seu valor nele. São nesses dias que Deus está à porta falando, deixa eu falar com você, mas primeiro Ele quer falar, me fala o que você está sentindo, abre o seu coração para Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua visão sobre você mesmo. Que nós possamos limpar diariamente o templo do Espírito Santo, para que esse sentimento de inferioridade não volte mais, porque você é importante para Deus. E eu falo isso baseado que Deus te amou, me amou. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele por nós, ainda pecadores, ainda rejeitando a palavra dele, porque antes de conhecer Ele nós rejeitávamos a palavra dele, mas pela misericórdia dele fomos alcançados. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou, para que nesses dias, para que todos os dias Ele estivesse do nosso lado, porque Ele mesmo falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima.